começando uma nova unidade curricular, agora refrigeração e climatização residencial, um novo livro-texto, né? A gente vai ter o livro-texto e vai ter vários materiais de apoio para essa disciplina, tá? Porque o livro-texto, ele fala apenas os conceitos, as definições, ele não fala tanto sobre testes de componentes, ele não fala tanto sobre os componentes, tá? Ele é mais uma parte mesmo de definições e conceitos. Então a gente vai usar um material de apoio, tá? Que vai ser... Já tem um postado na pasta, mas conforme for passando a disciplina a gente vai ter mais materiais postados, tá? Na pasta do Drive, vocês terem acesso. Então a gente vai começar pelo livro didático, que esse é o livro padrão. A gente vai estar trabalhando hoje o capítulo 2 do livro. Tá? Capítulo 2, apenas a primeira parte, vai dividir em duas partes. A gente vai estar comentando hoje sobre tipos de sistema de refrigeração e amanhã a gente vai falar só sobre os componentes. Tá? Então no capítulo 2, a partir da página, aí, mais ou menos a página 14. Não vou comentar a parte de histórico, né, porque a gente já viu em fundamentos, não vou estar repetindo. Ele também fala um pouco sobre o ciclo de refrigeração, tá? A gente já viu a parte de ciclo de refrigeração, viu recentemente, por isso também já vou pular direto para tipos de sistemas. Então aqui, tipos de sistema, a gente pode estar dividindo esse estudo dessa disciplina em equipamentos da área de refrigeração residencial e climatização residencial. Na parte de refrigeração residencial, a gente tem alguns equipamentos, né? No caso aqui pode ter o refrigerador convencional, o refrigerador compacto, que também é mais comum se chamar de frigobar, o refrigerador frost free, né? Que o português seria o livre de gelo, ou os chamam de gelo seco, né? Refrigeradores especiais. Dentro dessa categoria de refrigeradores especiais, a gente vai encontrar o refrigerador combinado, que dependendo do fabricante, ele vai chamar de duplex, biplex ou double, tá? E cada fabricante, aí a gente tem os grandes fabricantes no mercado, como Consul, Electrolux, Brastemp, cada um deles apelidou de uma maneira diferente esse equipamento, tá? Mas no fim é o nome dele mais técnico possível, seria refrigerador combinado. A gente tem o side by side, que é o lado a lado, né, já em português. É o refrigerador side by side. A gente tem um freezer vertical e freezer horizontal. Assim como também a gente tem bebedouro ou bebedouros, né, que pode ser classificados em pressão, garrafão e peltier, né, que de todos esses aqui, esse é o único que não tem um compressor, né? Não é por sistema de compressão, é um sistema eletrônico que vai fazer a refrigeração, tá? Esse sistema Peltier. Cervejeira, uma adega, né? Adega climatizada de vinho, ou só adega, tá? Fabricador de gelo em cubo, né? Ou ice maker, né? Mais conhecido como ice maker, tá? Refresqueiras e suqueiras, sendo que também tem ice maker nesses refrigeradores side by side. Tá? Então aqui a gente tem um equipamento à parte, né, que é responsável só por fabricar gelo, e sendo que esse tipo de refrigeradores aqui, o side by side, ele tem dentro dele, né, junto com ele, um ice maker, tá? Faz parte do side by side aí, um ice maker. Então isso aí foi tirado daqui da apostila com alguns acréscimos, né, como o frigobar, a cervejeira, a adega e o fabricador de gelo, tá? Esses quatro não estão aí aqui no livro didático, tá? A gente tem lá, ó, a gente vai comentar com ele nos slides, por isso que está separado ali o slide. Então aqui, refrigerador convencional é o modelo mais tradicional e possui apenas uma porta, geralmente é o modelo mais barato de cada fabricante, e dispõe de congelador acoplado na parte superior do próprio gabinete interno. Então esses equipamentos variam de torno de 170 litros, né, de volume interno até seus 350, 330 litros, né? É um dos refrigeradores mais baratos, e como fala aí, ele é composto apenas de uma porta, onde eu tenho em um só gabinete o compartimento do congelador, que é grande parte dos casos vai ser do tipo degelo natural, né? Você tem que desligar o equipamento para poder fazer o degelo desse congelador dele, compartimento congelador, tá? E você vai ter também aqui um compartimento resfriador, né? Na parte mais abaixo aqui do equipamento. Normalmente a temperatura mais baixa que chega no compartimento congelador chega a ser a menos 6 graus Celsius.
tá? É a temperatura mais baixa que chega aqui no compartimento congelador desse equipamento. E grande parte dos casos, né, o evaporador dele ele vai estar exposto e vai ser do tipo roll bond, né, ou de placa de alumínio prensado, que pode ser ele inteiro ou pode ser ele só meia lua, né? Então, o evaporador desse tipo de equipamento. Então, esse compartimento congelador ele foi feito para congelar, né, manter produtos congelados apenas pequenas quantidades, tá? Porque ele não alcança uma temperatura ideal de congelamento. Por exemplo, a maioria dos produtos que realmente precisa ser congelado, ser mantido a uma temperatura baixa, como carnes, frangos, né? Eles têm que ser mantidos a uma temperatura de pelo menos menos 12 a menos 18 graus Celsius. Tá? A grande parte dos produtos alimentícios tem que ser congelado nessa temperatura. Então esse equipamento ele não alcança essa temperatura. Tá? O mais baixo que ele chega nesse compartimento aqui congelador é menos 6 graus Celsius. Então não é o equipamento mais recomendado para se conservar produtos congelados, tá? Primeiro que ele não foi feito para congelar produtos e nem muito menos para conservar produtos congelados por muito tempo, tá? Então ele seria um equipamento ideal, né, para compras, por exemplo, para no máximo a compra da semana, tá? Ou a do dia. O ideal seria a do dia ou do dia posterior, tá? Mas no máximo aí a compra da semana. Nada, não é possível você estocar alimentos congelados por um grande tempo nesse tipo de equipamento, tá? Vindo grande chance a estragar o produto, tá? Por conta que a temperatura que ele chega, ele não chega uma temperatura mais baixa que menos 6 graus Celsius. Aí que ele fala sobre o degelo, que é realizado pelo usuário de maneira manual. Tá? Formação de gelo devido à condensação da umidade, se faz necessário desligar o mesmo e aguardar o derretimento do material formado. Né? É um dos inconvenientes desse tipo de refrigerador. Até porque, como foi dito aqui, né, o refrigerador mais tradicional e o mais barato. Né? Então acaba não tendo tantos recursos mais avançado em relação aos outros equipamentos, que a gente vai estar vendo, como é o exemplo do refrigerador Frost Free. Os refrigeradores que têm essa tecnologia realizam de forma automática e periódica o degelo das camadas que se formam, conforme a necessidade do próprio refrigerador. Neste caso, assim como no refrigerador convencional, o gelo é formado nas paredes e no próprio evaporador, com a diferença que para esse modelo de refrigerador, de tempos em tempos é acionada uma resistência de degelo, para derreter todo o material formado. Então, ou seja, qual é a diferença desse refrigerador Frost Free? Uma das diferenças, né, para o convencional. Aqui no convencional o degelo é manual, então quando começa a formar uma camada de gelo muito grande ou muito espessa, né, no congelador, o usuário tem que descongelar o equipamento, desligando ele da tomada. Tá? Em muitos casos, desligando ele da tomada, alguns até possuem a função de desligar no próprio termostato do equipamento. Outros só tirando da tomada mesmo, né, o plug, para poder conseguir fazer aí o desligamento do equipamento. Tá? Nesse tipo aqui não, o degelo já é automático, através de um sistema de degelo. Esse sistema de degelo ele é composto de um sistema de controle de tempo, que pode ser eletromecânico ou eletrônico, né? Então ele tem que contar um tempo para poder para poder ele fazer esse degelo, tá? Então essa contagem de tempo pode ser de maneira eletromecânica através de um timer ou através de uma placa eletrônica, né? De maneira eletrônica através da placa eletrônica, tá? Em conjunto com mais dois componentes, que é a resistência de degelo, que é o principal componente, né? Que realmente vai ser energizado e no momento que a corrente elétrica passar por essa resistência de gelo vai aquecer essa resistência, e como essa resistência está em volta, está envolvida por todo aí o evaporador está envolvido na verdade pela resistência de degelo, então consequentemente vai derreter toda a camada de gelo formada, né, no evaporador. Tá? E um terceiro componente que é um termostato de segurança, um bimetal. Tá? Esses são os três componentes básicos que formam aí o sistema de degelo, que a gente ainda vai estudar a parte de componentes. A aula de hoje, tá, é só para conhecer os tipos de sistema, o que a gente vai estar encontrando
na linha residencial, comentar um pouco conhecer os sistemas e comentar um pouco a característica de cada um. Tá? A parte de estudar os componentes mais a fundo é a próxima aula, que a gente vai estar conhecendo um pouco mais sobre cada componente desses equipamentos. Não há acúmulo de gelo e o líquido resultante de derretimento é drenado para uma bandeja. Né? Então a pergunta, se é descongelado, né, o evaporador, para onde que vai a água, né, proveniente aí do degelo? Bem simples, né? A gente tem um sistema de... É mais fácil olhar por aqui, né? Então a gente tem internamente no painel, apesar de isso aqui ser o refrigerador convencional, tá? É a foto do convencional, mas como ele não tem aqui a foto do Frost Free, já tem do duplex, aqui com ele aberto. Então o que acontece? Por dentro do painel aqui traseiro eu vou ter um sistema de dreno, tá? Uma tubulação de dreno, onde esse dreno vai pegar e drenar toda a água para dentro de uma bandeja. Essa bandeja normalmente fica na parte de cima do compressor, né? Na tampa da carcaça do compressor. Daí, por conta devido ao aquecimento do compressor, vai transferir calor para a bandeja, que transfere calor para a água e a água se evapora, tá? E é uma das e é já uma das observações que eu vou fazer é que a água que se forma, né, devido ali ao degelo, a água que tem na bandeja, ela não pode ser jogada fora e depois só colocar a bandeja lá de volta, tá? Se por acaso for necessário fazer a limpeza devido ao acúmulo de poeira, ou formação de lodo, alguma coisa assim na bandeja de dreno, você precisa, uma vez limpa a bandeja, você jogou fora a água, lavou a bandeja, colocou de volta acima lá da tampa do compressor, o que você tem que fazer? Tem que encher de água novamente, tá? Tem que colocar água, porque não pode deixar sem água, porque aquela água ela ajuda no resfriamento do compressor, tá? Então, se o equipamento ficar trabalhando sem água lá na bandeja, vai fazer com que justamente o compressor aqueça demasiadamente. Então, aquela água ela está ali também para ser evaporada, mas ela também tem outra função que no caso, que no momento que a água se evapora, ela está removendo o calor do compressor e facilitando o resfriamento dele, para que ele não aqueça de maneira demasiada, tá? Então, isso aí já é um conselho para aqueles que estão entrando agora na área de refrigeração e que porventura, né, tenham esse procedimento em casa de sempre estar fazendo uma limpeza na bandeja lá para evitar, né, acúmulo de sujeira na bandeja do refrigerador, né? Aqueles que têm frost free em casa já vê que tem uma bandeja, então provavelmente algumas vezes ou você ou alguém que mora na sua casa com você pode ter o costume de fazer a limpeza dessa bandeja, tá? Então, fez a limpeza? Ok, te faz a limpeza, mas repõe a água novamente, tá? Tem que sempre ter água na bandeja ali tá acima do compressor, tá? Sobre o compressor. Outra característica desse equipamento, tá, é que ele possui um freezer na parte de cima, tá, do refrigerador frost free, coisa que esse aqui não possui, tá? Então a temperatura que ele chega nesse compartimento do congelador é -6. Já no frost free ele consegue chegar de -12 a -18 graus Celsius, tá? Essa é a temperatura normal de trabalho do refrigerador frost free, sendo que também ele tem dois compartimentos, né? Ele tem o compartimento aqui do freezer e o compartimento do refrigerador, ou seja, tem duas portas, tá? Então ele vai ter uma capacidade em litros, aqui o volume dele em litros, né? Aqui no compartimento refrigerador, e vai ter também uma capacidade em litros aqui no compartimento freezer ou compartimento congelador. É mais comum chamar compartimento freezer, tá? Porque ele tem essa função realmente de ser um freezer. Por que ele tem a função de ser um freezer? Pelo fato de ele chegar a temperaturas de -18, tá? Por conta disso que ele tem essa função chamada de freezer. Tá? O freezer é que chega nessa temperatura. Aqui no refrigerador convencional eu não tenho freezer, eu tenho apenas um compartimento congelador. Tá? Essa é a diferença entre congelador e freezer, que apesar de que algumas vezes o pessoal associa, né? Algumas pessoas associam como se fosse a mesma coisa, mas não é. O compartimento congelador é esse compartimento que os refrigeradores convencionais têm, que alcança normalmente temperatura até -6 graus Celsius. O compartimento freezer
é quando você tem esse compartimento nos frost free ou nos refrigeradores combinados, onde ele tem um compartimento que a temperatura vai de -12 até -18, né? Eles conseguem alcançar em -18 graus Celsius, que esses sim são ideais para armazenar produtos por um longo período, tá? No compartimento freezer dele. Então é a segunda característica, né, que diferencia aí os refrigeradores frost free ou combinado, né, que o combinado também tem essa característica dos refrigeradores convencionais. Tá? Aí vem a outra categoria de refrigeradores especiais, são modelos geralmente com a tecnologia frost free. Tá? Geralmente, quer dizer que nem todos vão ter, tá? Mas geralmente tem essa tecnologia também, mas adaptados para alguma necessidade específica. Tá? Os duplex são aqueles que possuem duas portas, sendo a inferior destinada ao gabinete do refrigerador e a superior ao freezer. Indicados para quem necessita de um freezer separado do refrigerador, mas não tem espaço ou condição financeira para adquirir um aparelho exclusivo de congelador e freezer, horizontal ou vertical, né? Ou seja, a pessoa que ou não tem espaço ou não tem recurso suficiente para comprar um só equipamento, no caso refrigerador, e um outro equipamento que seria só o freezer. Tá? Somente o freezer, no caso aqui ele dá o exemplo de um freezer horizontal, né? A gente sabe que o preço de um freezer, em grande parte dos casos, é maior do que o preço aí de um refrigerador, né? Então às vezes não compensa para algumas pessoas comprar só o freezer, né? Em termos de custo, ele prefere comprar um equipamento desse tipo, ou um frost free ou um refrigerador combinado. Lembrando que o combinado ele pode ser chamado de duplex, double ou biplex, tá? Depende do fabricante do equipamento, ele vai chamar de uma dessas duas condições. Tá? Aqui a gente vai ter a foto, né, do refrigerador aí especial, no caso aí um duplex, né, ou refrigerador combinado, tá? Que assim esteticamente eles vão ser todos iguais aos frost free, tá? A diferença é por conta aí que eles vão ter na parte de baixo, esses tipos de equipamentos, um segundo evaporador, tá? Que vai ser um evaporador secundário. Essa é a diferença aí principal que você vai ter nesse tipo de equipamento, que é o duplex. A gente também tem o side by side, né, que são equipamentos aí que já estão um bom tempo no mercado, mas cada vez mais ganhando uma maior quantidade aí de público, né, tornando um pouco mais acessíveis. Um pouco mais, não tão acessível, né? Normalmente você vai encontrar esse equipamento aí por não menos de uns R$ 4.000, né? Sendo que antes era um preço bem maior do que isso que você para poder comprar um equipamento desse. Tá? O side by side. Qual é a característica dele? A característica é maior espaço, né, disponível, tá? Maior espaço disponível, e ele também é composto de um refrigerador e de um freezer. Mas só que ele é composto desse, não em cima e embaixo, como é no combinado aqui, ó. Que na parte inferior a gente tem o refrigerador, na parte de cima a gente tem o freezer. Aqui no side by side é o lado a lado, né? Então nesse compartimento maior aqui eu vou ter um refrigerador e nesse compartimento menor eu vou ter aqui um freezer. E como eu falei para vocês, alguns modelos têm um ice maker na porta aqui, ó. Então você pressiona aqui o botão, coloca o copo e ele produz gelo, né? O gelo que ele produz, ele simplesmente libera aqui para você. Não tem mais aqueles pratinhos, né, que a gente é acostumado a ver nos refrigeradores que vem, né? O fabricante manda aqueles recipientes para você formar gelo, né? Em casa, lá no compartimento congelador do freezer, né? Aqui não, ele produz o gelo e vai armazenando, né? O gelo no compartimento, aí você vem, pressiona, o gelo já cai direto aí no seu copo. Ou se você quiser, tiver um tempo ali sobrando, você pode também produzir gelo ali na hora, tá? Não, só que demora aí tantos minutos, né? E varia de cada equipamento, tá? A quantidade de tempo que ele vai estar produzindo esse gelo, mas normalmente a média de tempo é 10 minutos, né, para produzir o gelo, tá? Em torno de 6 a 12 cubos de gelo ali a cada ciclo, né? Cada ciclo durando de 10 a no máximo 20 minutos, tá? Esses ice maker menores. Indicado para
pessoas que necessitam de maior espaço para armazenar alimentos sem abrir mão de questões estéticas, pois o design desse refrigerador é mais elaborado. Não só design, tá? Também a tecnologia empregada nesses equipamentos também são mais sofisticados. Não é à toa que normalmente esses equipamentos, as tecnologias inovadoras chegam primeiro neles, depois vai para os demais equipamentos, tá? É o equipamento ali que seria o top de linha, tá? É um equipamento que, do jeito que eu falei para vocês na matéria passada, que normalmente equipamentos da linha residencial são equipamentos descartáveis, né? Por conta que é feito para as massas. Então, para tornar eles mais acessíveis, muitos deles usam tecnologias não tão boas ou não suficientes, né, para proteção e durabilidade do equipamento. Esse side by side não se encaixa nessa categoria de descartável, tá? Isso é um equipamento feito para durar. Inclusive, fabricantes de compressores chegam a dar 10 anos de garantia no compressor desse tipo de equipamento, tá? Para um fabricante dar 10 anos de garantia no compressor é porque ele garante que realmente ele tem a certeza que dificilmente esse compressor ele vai vir apresentar problema. Pra vocês terem uma ideia. Tá? O que mais dá problema nesse tipo de equipamento? Placa eletrônica. Tá? Porque a placa eletrônica não presta? Não, é por conta da nossa rede de energia, que tem muito problema na nossa rede de energia, né? Oscilação de tensão, problemas de harmônica, sujeira na rede, né? Então tem várias coisas que influenciam na qualidade de energia que não é boa, né? E por conta disso que faz queimar muita placa eletrônica de qualquer equipamento, né? Esse é um dos grandes vilões aí que tem para a tecnologia inverter, né? É o sistema de rede elétrica de péssima qualidade, tá? Não é o sistema inverter em si que é ruim. Na verdade, é o nosso sistema de energia que não está preparado ainda para esse tipo de tecnologia, tá? Porque sistema inverter, sistema de inversores de frequência, é que toda indústria utiliza, tá? Isso daí já é algo utilizado na indústria há anos, há décadas. Na linha residencial, isso está chegando nos últimos 10 anos, mais ou menos, 10 não, 20 anos eu diria, né? Nos últimos 20 anos que tem ganhado o mercado aí os sistemas de inversão de frequência, tá? Então, eles não seriam, a indústria não usaria um sistema desse para os equipamentos deles se não fosse um sistema realmente viável, tá? Ele só não é de boa qualidade na linha residencial, principalmente por conta que a maioria das casas, né, não tem todo o aparato que uma indústria tem, como uma subestação própria, como elementos de estudos para a melhoria da qualidade de energia, né? Então não tem toda essa sofisticação que a indústria tem, como a residência, né? Não tem toda essa sofisticação que a indústria tem, por conta disso que acaba sendo bastante prejudicado no quesito aí eletrônico, né? De queima de equipamentos e componentes eletrônicos. E quando comparado com refrigeradores convencionais, apresentam maior consumo elétrico, mas geralmente possibilitam algumas facilidades para o usuário, tais como reservatório para retirada de água gelada e de cubos de gelo na porta, né? Então, ou seja, você tem um consumo elétrico maior conforme vai subindo o equipamento, né? Então, no refrigerador convencional é o que consome menos energia, o frost free é o que consome mais energia, né? O combinado também consome, o consumo de energia dele é alto e o side by side é maior ainda, né? Principalmente aqueles que vêm com ice maker, tá? É maior ainda o consumo de energia. Então, conforme vai agregando características a esse equipamento, vai aumentando também o consumo elétrico, porque não existe almoço grátis, né? Simplesmente alguma coisa tem que ser pago aí além do preço, né, de aquisição, para poder você ter todas essas facilidades, tá? Não existe aí almoço grátis. Aí outros equipamentos, né? Freezer vertical, semelhante externamente a um refrigerador convencional, o freezer vertical é indicado para quem precisa de maior espaço para manter produtos congelados, que não foi atendido com os espaços fornecidos. Por exemplo, para um refrigerador duplex ou side by side, também indicado para alimentos que precisam ser mantidos em menores temperaturas, na faixa de menos 20, que não são alcançadas nos congeladores e refrigeradores convencionais, que atinge a temperatura na faixa de menos 6. Ainda permite rápido congelamento dos alimentos, pois suas placas podem ficar em contato direto com os produtos, né? Então aí mostrando, né, que
O freezer vertical ele é parecido externamente com um refrigerador convencional. Tá? A diferença aqui com o freezer vertical, posição aqui vertical, né? A diferença é que ele não vai ter esse sistema de duas portas, vai ser somente uma porta e vai ter várias prateleiras, né? Não vai ter compartimentos igual mostra aqui nesse do convencional. Então todos eles vai ser dotado de prateleiras, andar desde cima até embaixo. E normalmente nesse freezer vertical, o compartimento do evaporador, a tubulação, né, fica embaixo da prateleira, né? Em alguns modelos, quando não é de gelo, não é frost free, e tem freezer também frost free, né, desse vertical frost free, tá? Nos modelos que não são frost free, eles vão ter o evaporador em forma de tubulação, que pode ser ali cobre em grande parte das vezes, outras vezes pode ser alumínio, outras vezes pode ser aço, tá? Em que elas vão estar fixadas nas prateleiras, nas partes de baixo das prateleiras, tá? do tipo do refrigerador vertical. Aí a gente tem o refrigerador horizontal, semelhante ao freezer vertical, no entanto não possui prateleiras, de maneira que é maior espaço útil para armazenamento de alimentos, né? A gente tem aqui o horizontal, onde aí vai estar em contato direto, né? Os alimentos vão estar em contato direto aí com o equipamento. Uma das desvantagens, né, é a questão da organização dos alimentos, né? Você em prateleiras você consegue organizar melhor, mas você perde uma boa quantidade de espaço. Esse aqui não. Esse aqui você consegue ganhar uma grande quantidade de espaço, consegue utilizar todo o volume dele, entretanto não consegue organizar de maneira adequada. Então, se você tem vários tipos de produtos, você tem produtos diferentes, eles ficam de maneira desorganizada no interior do equipamento. Se for um freezer para armazenar um tipo específico de produto, aí não tem problema. Se for um freezer para armazenar totalmente peixe, né? Ou totalmente frango, só carne. Então o ideal é esse tipo de equipamento. Agora quando você tem vários tipos de produtos diferentes, então o vertical ele facilita na questão aí de organização. A gente tem também aqui, vamos continuar do bebedouro, depois a gente continua para os outros, tá? São equipamentos destinados a fornecer líquidos, geralmente água potável, resfriados a uma temperatura ideal para o consumo. No caso, bebedouros residenciais há 3 tipos: pressão, garrafão e o Peltier, né? No pressão, são aqueles que liberam a passagem do líquido desejado para o consumidor e é facultativa a utilização de algum tipo de recipiente para a retirada do líquido. São conectados a uma fonte externa, por exemplo, uma torneira que fornece passagem contínua de água. Então aqui o bebedouro de pressão, tem só uma foto, né, do esguicho, né, do bebedouro, e eles dispensam aí o uso de garrafão, né? Ele, como foi comentado, ele é conectado direto ali a uma torneira, normalmente, né, a uma torneira, tá? Possui diferentes tamanhos de reservatórios para manter o líquido acondicionado na temperatura ideal, de forma a se adequar às necessidades de diferentes residências, seja pelo número de pessoas que utiliza ou pela frequência e intensidade de uso. Ainda permite ajuste de temperatura e são dotados de circuito de refrigeração básico com compressão mecânica de vapor para a refrigeração dos fluidos e filtros internos, usada para filtrar impurezas do líquido que será disponibilizado. Eu ia fazer um comentário, acabei esquecendo sobre o comentário que ia fazer sobre ele. Tá? Mas aí no caso eles são compostos do sistema básico, né, de refrigeração. Então isso aqui ainda é por compressão de vapor, que a gente vai ver o último, que é o Peltier, que ele é dotado já só de sistema eletrônico, não tem fluido refrigerante, não tem um sistema de refrigeração passando fluido refrigerante, nem um compressor para fazer a sucção e compressão do fluido refrigerante, tá? Então ele não é dotado desse tipo de sistema. A gente tem o garrafão também, que assim como os equipamentos por pressão, possui circuito de refrigeração básico, com compressão mecânica de vapor para a refrigeração. E libera a passagem do líquido desejado na temperatura escolhida quando acionado. Geralmente possui torneiras para facilitar
a retirada do líquido com copos ou garrafas e apresenta a necessidade da troca dos garrafões conforme o uso, né? Aí a gente vai ter aqui o bebedouro com garrafão também de dois tipos, apesar da apostila que ela não falar, né? Esse bebedouro com garrafão a gente vai ter o bebedouro de coluna, que fica diretamente no chão, tá? E o bebedouro de mesa, né? Aqui no caso é o bebedouro com garrafão de mesa, tá? Que você tem que obrigatoriamente colocar em cima de alguma mesa, algum suporte, né? Porque ele não foi feito para ficar diretamente no chão, tá? Diretamente ao chão. Aí a gente tem o bebedouro de coluna, que é garrafão e de coluna. Em modelos mais recentes, né, o garrafão fica dentro do compartimento. Nesse de coluna, o garrafão fica dentro do compartimento, tá? E parece até como se fosse o de pressão, né? Porque o de pressão dispensa o garrafão, né? Então esse modelo, por exemplo, tem um da Midea que é desse tipo, né? O garrafão fica dentro do gabinete. Aí tem uma bomba d'água que justamente no momento que a pessoa que aciona, né? Aí já tem um reservatório com água gelada. Se por acaso baixar o nível lá da água, a bomba aciona e joga água para dentro do reservatório ou diretamente aí para a água natural, tá? De acordo com a diferença de pressão que vai ter lá no reservatório. Agora eu lembrei o que ia falar, tá? Do bebedouro. É sobre controle de temperatura. Você consegue fazer o controle de temperatura e normalmente o termostato, que é o componente responsável por controlar a temperatura, eles ficam escondidos, né? Eles não ficam de fácil acesso. Alguns modelos, né? Esses, por exemplo, aqui o bebedouro com garrafão, eles ficam aqui na frente do equipamento. Nesse tipo de bebedouro aqui, o de pressão, ele fica na parte traseira do equipamento e normalmente na parte inferior do equipamento, tá? Eles ficam mais escondido aqui esse controle de temperatura, tá? Então era do termostato que eu ia falar, né? Eu tinha falado que eu tinha esquecido pelo fato de eu ter lido aqui, ó, permite ajuste de temperatura. Aí eu li esse daí e fui terminar a leitura, acabei esquecendo. Mas é sobre onde se localiza, né, o controle de temperatura. Porque quem não trabalha com refrigeração, às vezes ele é induzido a pensar que não dá para fazer o controle de temperatura da água, né? Já conversei com algumas pessoas que justamente têm essa ideia do bebedouro, que eles não conseguem controlar a temperatura da água, né? Mas sempre tem que ter, tá? Um equipamento de refrigeração sempre tem que ter um controle de temperatura. Às vezes não é acessível ao usuário, por exemplo, no caso de bebedouros industriais, isso aqui é os residenciais, né? Os industriais, o usuário não tem acesso ao termostato, não tem ali um botão de ajuste de fácil acesso, tá? O fabricante já regula ali a temperatura que vai estar trabalhando, né, o compressor para ligar ou desligar, né, o termostato para ligar ou desligar o compressor, tá? E por último aqui o Peltier, também conhecido como bebedouro eletrônico, não possui circuito de refrigeração por compressão mecânica. O que ele possui são pastilhas termoelétricas do tipo Peltier, ou que trabalha com o princípio Peltier, tá? No lugar aqui do compressor. Basicamente, o efeito Peltier concede que a energia na forma de calor seja retirada do líquido que se deseja resfriar e que a mesma seja transferida e dissipada através de um dissipador de calor, que geralmente está acoplada a um cooler. Esse processo permite a refrigeração do líquido desejado. Indicado para situações de consumo não é elevado, visto que a sua capacidade de refrigeração é substancialmente menor que a dos bebedouros que se utilizam de circuitos de refrigeração com compressor. Por outro lado, geralmente são mais baratos se comparados com os outros tipos de bebedouros. Sua alimentação é feita através de garrafões. Então a gente tem aqui a imagem de um sistema do tipo Peltier, né? Então ele não vai ter um sistema mecânico, né, com compressor, com tubulação, com evaporador, com condensador, tá? Ele vai ter simplesmente um conjunto de placa eletrônica, tá aqui a placa, uma pastilha termoelétrica, onde essa pastilha termoelétrica ela vai estar envolvida aqui, ó, aqui a pastilha, entre um isolador, um radiador aqui interno ou um dissipador de calor, tá? Interno, um radiador externo ou também chamado dissipador de calor externo e o cooler, tá? Então vou precisar aqui obrigatoriamente aqui de um cooler e onde aqui o radiador aqui interno vai estar aqui dentro desse compartimento aqui, ó, que é onde a água, né? Esse é um reservatório de água, tá? É onde a água vai ser resfriada e a água em contato com esse dissipador de calor vai se resfriar, tá? Então o que acontece? O princípio de Peltier é um princípio eletrônico, tá? Foi descoberto aí justamente pelo
pelo cientista que foi agregado o nome dele aí de Peltier, tá? Que ele descobriu que a corrente elétrica, ao passar por materiais semicondutores, por isso que está com o NP aqui, ó, por materiais semicondutores, a corrente elétrica, ao passar por esse material, ela, de um lado da placa, vai ser dissipado calor, e do outro lado vai ser absorvido calor, tá? Então é esse o princípio que ele viu, que ao injetar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica começar a passar por esses materiais semicondutores, de um lado vai aquecer e de outro lado vai resfriar. A diferença de temperatura vai ser em função, tá, do quanto que você vai conseguir remover calor da parte quente. Então, quanto mais você remover calor da parte quente, mais frio vai ser aqui a parte da placa fria. Tá? Então é por isso que precisa do cooler. O cooler ele é responsável por remover o calor da parte quente dessa placa, dessa pastilha, né? Dessa pastilha aqui termoelétrica ou pastilha Peltier. Tá? Ele é responsável por remover aí o calor dessa pastilha. Então aí conforme o cooler ele remove calor dessa pastilha, então na parte fria, em contato aqui com o radiador, né, o dissipador de calor interno, ele vai fazer com que a água no interior do equipamento ela se resfrie. Tá? Então, o que normalmente acontece? Esse sistema de bebedouro, né, tem que ser de pequeno porte, tá? Não pode ser de uso contínuo. Então, se você em casa utiliza várias vezes, bebe muita água, ele não é recomendado, tá? Para uma família muito grande. Tá? Então, ele é recomendado para usos moderados. E eles tinham um problema, não sei se já os fabricantes já resolveram, tá, isso, porque ele até saíram um pouco mais de mercado, esse tipo de sistema, ele ganhou muita força, se eu não me engano, em 2012, até no máximo ali 2015, né? Eles tinham uma quantidade de mercado bastante grande, digo nem 2012, diria 2010. De 2010 até no máximo 2015, tinha muito no mercado, muitos fabricantes desse tipo de equipamento, né? E foi caindo um pouco mais o uso dele, principalmente por conta que dava um ano, essas placas queimavam. Ou a placa queimava ou a pastilha apresentava problema. Tá? E normalmente isso não tinha conserto, você tinha que comprar um módulo novo. Né? E o módulo novo, desse aqui na época, era o mesmo preço quase de um bebedouro, né? Era pelo menos de 40% a 60% do preço do bebedouro. Então, por conta disso, eles não eram equipamentos tão viáveis, né? Na época. Não sei se hoje os fabricantes desse tipo de equipamento eles continuam, eles já resolveram esse problema, tá? Mas antigamente, quando dava um ano, eles já apresentavam defeitos, tá? Na placa ou na pastilha. E grande parte das vezes, alguns fabricantes só vendiam o módulo inteiro, né? Eles não vendiam a placa separada. Tá? A gente tem também de equipamentos. A gente tem aqui o frigobar, né? A capacidade dele em litros é de 76 até 122 litros. Sempre é o volume interno desse equipamento. Né? E a temperatura no congelador, aqui no congelador, chega até menos 6 graus Celsius. Né? Um outro tipo de equipamento aí também que facilita, né? Principalmente para hotéis, né? E residências em que as pessoas aí elas querem um equipamento mais compacto, né? Não querem utilizar aí um refrigerador de grande porte, até mesmo por conta do preço, né? Que em alguns casos esse tipo de equipamento ele é um preço um pouco mais atrativo, né? Esse tipo de equipamento aí normalmente chega de 600 a 700 reais, apesar de que refrigeradores convencionais de uma porta também tem esse preço, né? Esse preço aproximado aí está nessa faixa de preço, mas devido ao design, devido à capacidade que ele tem, né, de menor, reduzida de tomar espaço, o design que eles têm acaba aí ganhando uma boa fatia de público, principalmente aí locais em que a pessoa mora sozinha em casa, né, e faz maior parte da sua alimentação externa, ou quer ter a comodidade de ter alguns produtos mais rápidos, né, ali no seu quarto, né? Não quer se deslocar ali até a cozinha, né? E abrir ali o refrigerador, né? Então facilita aí bastante. Outro equipamento também da linha residencial é a cervejeira, que é praticamente um frigobar. A diferença aqui é que ele vai estar trabalhando na faixa de menos 5 a 10 graus, né? Numa temperatura um pouco mais alta.
em relação ao congelador aqui dele que chega a -6, ele consegue ir somente nesse compartimento aqui que ele chega a -6. Nas demais partes ele chega a uma temperatura mais alta. Tá? Não é -6, mais alto que eu falo no caso aí é -4, 0 graus, 5 graus de temperatura. Tá? Aqui ele vai de -5 até 10 graus Celsius. Então ele não chega nem a -6, vai de só até -5 nesse todo o equipamento dele até 10 graus Celsius. Então ele consegue manter aí uniforme mais ou menos aí a temperatura de trabalho ou de operação dele. Tá? Que você pode estar colocando ou latas ou garrafas, apesar do nome ser cervejeira, né? Mas você pode estar armazenando qualquer tipo de produto, né? De líquido no interior desse tipo de equipamento, né? Mas obviamente o público-alvo deles é cerveja, tá? São produtos aí do tipo cerveja. A capacidade em litros dele é de 38 até 100 litros, né? Você já repara que aqui é 76, é a menor capacidade aí que você vai estar encontrando aí no mercado. Claro que vai ter capacidade menor, tá? Mas só que não é um fabricante tão reconhecido. Isso aqui no caso eu consultei dois fabricantes, né? Brastemp e Electrolux, né? E daí eu peguei e montei esse material, né? No caso aí a capacidade é o que esses dois grandes fabricantes têm no mercado, né? Os dois fabricantes de referência aí, que é a grande parte dos produtos residenciais aí, né? Que ocupam residencial, que também Consul, só que Consul eu não coloquei porque Consul é do grupo Brastemp, né? É do grupo Whirlpool. A Whirlpool representa tanto a Brastemp como a Consul, né? A Consul é como se fosse a linha mais acessível, né, da Brastemp, né? A Brastemp seria os produtos mais top de linha e a Consul seria os produtos mais de entrada, tá? Seria ali a empresa com produtos mais de entrada. E capacidade em latas, né? Claro que ela não só armazena lata, mas eu coloquei como exemplo a capacidade de latas, pode chegar de no mínimo 40 latas até 120 latas. Pode estar armazenando. Então a gente tem aqueles expositores, né? Em bares, em supermercados, tem aqueles expositores de bebida. Aqui é um expositor de bebida, né? Porque a gente pode ter também aqui a porta de vidro, como esse exemplo aqui, ó, porta totalmente de vidro. Só que numa capacidade menor, né? Esse aí armazena de 40 até 120 latas. Tá? 120 latas sendo nesse de maior capacidade, né? O de 100 litros. De 40 latas nesse de menor capacidade, que é 38 litros. Tá? Em seguida a gente tem aqui a adega climatizada de vinho, que a faixa de temperatura da adega não precisa ser tão baixa quanto da cerveja, né? A cerveja trabalha entre -5 a 10, a cervejeira, que a adega você para vinhos, né, não vai estar trabalhando a temperatura tão baixa, né? Chega a temperatura negativa, o tempo todo positiva, de 12 a 18 graus é a temperatura de conservação aqui da maioria dos vinhos, né, que tem no mercado. Recomenda-se a trabalhar com essa temperatura. Então a capacidade dele em litro vai de 33 até 152, 33 sendo o menor, né, capacidade, 152 litros a maior capacidade. Capacidade de garrafas de 8 a 51 garrafas de 750 ml, tá? Tipo Bordeaux, ou sei lá como é que se pronuncia isso, né? Enfim, capacidade aí vai de 8 até 51 garrafas de 750 ml. A gente tem logo em seguida o fabricador de gelo em cubo, ou mais fácil falar, ice maker, né? Aí os grandes fabricantes normalmente não têm esse tipo de equipamento, né? A Brastemp, Electrolux não tem disponível no site dele, então são alguns equipamentos, são alguns fabricantes só que possuem esse tipo de equipamento, né? Principalmente marcas importadas, né? As marcas importadas é o que mais tem no mercado aí, que tem esse equipamento do tipo aí individual. A capacidade dele de produção de gelo é de 12 a 25 quilos a cada 24 horas, então normalmente você vai estar vendo sempre nos sites anunciando a capacidade dele a cada 24 horas, o quanto de gelo ele vai produzir a cada 24 horas. Tá? Então quando você vê lá 12 quilos, 18 quilos, 15 quilos, não pense que isso aí é por hora, tá? Ou por minuto. Isso daí não é, isso é a cada 24 horas. Tá? Então 12 quilos de gelo a cada 24 horas seria em torno ali de 500 gramas de gelo por hora, né? Vou considerar dessa forma. Tá? Tempo de ciclo que eles para produzir ali gelo é de 6 a 12 minutos, pode estar gerando, isso aqui é um exemplo, tá?
E esse exemplo aqui, na verdade, foi tirado desse fabricante aqui, ó, tá? Da Eletromech. Eletromech, então não se aplica para qualquer um, tá? Então, esse tempo de ciclo de 6 a 12 minutos é para exatamente esse fabricante e esse modelo aqui, ó. Cubo de gelo por ciclo, 9 cubos. Mais uma vez se aplica somente a esse fabricante, né? É a quantidade de cubos de gelo que ele produz a cada ciclo, sendo que cada ciclo pode durar de 6 a 12 minutos, dependendo do tipo de gelo que você está fazendo, né? De um gelo menor, um gelo maior, ou no caso aí, ó, se o Ice Maker, né? Se o fabricante desse Ice Maker te dá essa possibilidade. Então, voltando lá para a apostila, a gente já comentou aqui do fabricador de gelo. Então, a gente vem aqui para refresqueiras. São reservatórios destinados a manter determinados líquidos de alta ou baixa densidade na temperatura ideal de consumo. Há diferentes modelos, desde os mais simples, que não possuem circuito de refrigeração e se utilizam reservatórios separados para a utilização de gelo para que consiga manter a temperatura ideal do líquido, até os mais sofisticados, que além de possuir circuito de refrigeração por compressão mecânica e vapor, dispõe por vezes de par de plástico que se movimentam para manter o líquido misturado. Então a gente tem aí os mais simples, né? E o mais sofisticado, sendo que o mais sofisticado ele classifica são aqueles que têm as pás no interior do equipamento para manter o tempo todo ali o suco, né, em movimento, né? Então, a gente tem aí as refresqueiras e suqueiras, onde o sistema de refrigeração também é bem pequeno, normalmente no compartimento, né? Nesse compartimento que eles ficam aí o sistema de refrigeração, tá? Mantendo uma temperatura ali agradável, né, as bebidas, tá? A gente entra na climatização. Então, na climatização, a gente tem agora classificado o sistema aí em condensador de ar tipo janela e do tipo mini split, tá? No tipo aí janela, a gente vai ter capacidade desde 7.000 BTUs até 30.000 BTUs, apesar de não ser muito comum hoje em dia comprar 30.000 BTUs, é mais comum até 18.000 ser adquirido equipamento até 18.000 BTUs, né? Foram um dos primeiros equipamentos de climatização, né, que teve no mercado por compressão de vapor, tá? E até hoje é um dos mais simples, né, e mais fáceis aí de você fazer a instalação do equipamento, que basta ter uma caixa ou uma esquadria de um suporte metálico para colocar esse equipamento, né? E o usuário muitas vezes também, né, com um conhecimento básico, ele consegue fazer a manutenção desse equipamento, tá? E é um principalmente as pessoas que têm aversão a splits, né, eles sempre vão estar optando aí a parede de janela devido justamente a essa facilidade, né? Principalmente aqueles usuários que tiveram já, infelizmente, né, experiências muito ruins com instaladores ou mantenedores de equipamentos do tipo split, tá? A split Railwall recebe esse nome aqui pelo fato de ser uma split que pode ser instalado na parede, tá? Seria uma tradução de parede alta ou split de parede, tá? Esse split system. E agora ele é composto de uma unidade evaporadora e uma unidade condensadora, né? A unidade evaporadora é a que fica dentro do ambiente, é a unidade interna, onde realmente vai ser ali absorvido o calor, né, do ambiente, ou vai ser ali insuflado o ar frio, tá, para o ambiente, e composto também da unidade condensadora, que é a unidade externa, que é onde fica o compressor, o condensador, o elemento de expansão, e normalmente, né, você vai ter aí 3 perfis de instalação para essa unidade condensadora, no mesmo nível da evaporadora, acima da evaporadora, né, que é os casos que você vai estar instalando aí ela numa laje, numa marquise, em cima do telhado, ou abaixo da condensadora, que normalmente você vai estar instalando ela sobre uma superfície rígida e sólida, né, ou ao chão ali ou em cima de blocos preparados para receber ali o equipamento, né? Então, elas têm ali uma vantagem, principalmente em relação à estética, como também em relação a ruído, né? Que agora toda a parte do ruído fica na parte externa do equipamento, tá? E assim a gente finaliza, como falei, era só a parte de conhecimento de equipamentos que a gente vai estar encontrando na linha residencial, tá?
um pouco da característica de cada um. Não é para falar ainda do componente, do ciclo de refrigeração de cada um, apesar de eu ter apresentado do combinado, né? O ciclo de refrigeração do combinado, mas ele era um caso à parte, tá? Que eu resolvi ali apresentar do ciclo, principalmente para entender a diferença do combinado para um frost free, né? Como que seria ali o combinado, o trabalho do ciclo de refrigeração do combinado, tá? Mas conforme for vendo aí, avançando a matéria, a gente vai conhecer um pouco mais a fundo as características elétricas e mecânicas de cada equipamento.